Manual Politicamente Incorreto do Darwinismo e do Design Inteligente, Jonathan Rios. Esta é uma análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. De todo modo, recomenda-se a leitura da obra no seu todo. No dia dessa gravação celebra-se os santos Zacarias e Isabel, que viveram por volta de até o século I d.C. Eram os pais de São João Batista, o anunciador da primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Zacarias era sacerdote do templo dos judeus e foi visitado pelo arcanjo Gabriel, que lhe informou sobre o nascimento e missão de João Batista. Isabel confiou e meditou em seu coração, e ao ver sua prima Maria, mãe de Jesus, saudou-a dizendo: Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, como está em Lucas 1,42. Por isso rogamos a São Zacarias e Santa Isabel que interceda por nós junto ao Pai, para que não se cometa nenhuma injustiça nessa análise, e que a vontade do nosso Senhor se cumpra ao coração de cada ouvinte e leitor. Por isso assim dizemos: São Zacarias, rogai por nós. Santa Isabel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O autor foi norte-americano estudioso do darwinismo e do design inteligente. Cristão da Igreja da Unificação, formou-se em Direito, especializou-se em Geologia e Física e foi bacharel em Teologia, doutor em Ciências da Religião. Fez também doutorado em Biologia Molecular, além de mestrado nas áreas de Biologia Celular. Portanto, ele é uma autoridade no assunto que trata aqui. Rios faleceu em setembro de 2024, tendo sido membro ativo do movimento do design inteligente nos Estados Unidos. E a razão de ser e proposta desse livro é denunciar a guerra da ciência moderna dos ateus e dos teóricos da evolução contra o cristianismo, contra a fé em Deus e contra a Bíblia Sagrada, com o álibi de estar fazendo ciência ou divulgação científica. Céticos de várias formações, geologia, biologia, sociologia ou astronomia, estão numa cruzada para converter mais pessoas para a religião de Darwin, o evolucionismo. E cada vez que pessoas muito bem embasadas cientificamente suspeitam das teses darwinistas, esse indivíduo é perseguido, caluniado e sofre todo tipo de retaliação e de difamação, como é o caso do doutor e cientista Max Eberlin, que, depois de sofrer todo tipo de perseguição, foi alvo de censura e exclusão da sua condição de membro da Academia Brasileira de Ciências, por seus próprios pares. Até os ressentidos, que odeiam a Deus e têm pavor da liberdade de opinião, já que toda vez que um cientista cristão, ou mesmo um cientista neutro, apresenta as razões científicas e evidências para o criacionismo, mais o ateísmo perde adeptos. Daí a campanha de retaliação contra esse e demais grandes estudiosos das ciências naturais, molecular, biológicas. E aqui eu faço menção honrosa, a título de gratidão, dos desbravadores do design inteligente e do criacionismo na internet. Dr. Max Eberlin, Dr. João Paulo Reis, Dr. Rômulo Machado, Eduardo Lutzer e a outros que não citei, mas a todos eles meu respeito e sincero obrigado. Que Cristo recompense a todos vocês pelo admirável trabalho que vocês fazem. E a saber, o livro inicia com um esclarecimento. Informa que o design inteligente não é criacionismo bíblico, mas uma teoria científica com base em evidências da natureza e consciente com a lógica cotidiana. Consistente, pelo menos, com a lógica cotidiana. Já o darwinismo se assenta nas afirmações: 1. Que todos os seres vivos são descendentes modificados de um ancestral comum. 2. Que o principal mecanismo de modificação é a seleção natural, agindo sobre variações originadas em mutações de DNA. E 3. Os processos não guiados explicam todas as características dos seres vivos. A proposta, então, de Darwin é a partir da tal descendência com modificação e pretende explicar a origem de todas as espécies e diversidades da vida na Terra. Ele disse que todos os seres eram descendentes lineares de alguns poucos seres que viveram no passado distante. Mas, a título de curiosidade, embora a origem da vida seja frequentemente incluída nas discussões sobre evolução, a teoria de Darwin se aplica apenas a seres vivos, ou seja, o darwinismo não inclui a origem da vida. Essas são deduções de biólogos ateus posteriores. Mas, de todo modo, o design inteligente sustenta que, a partir de evidências empíricas, algumas características do mundo natural são melhor explicadas por uma causa inteligente, em vez de processos naturais não guiados. Mas, dentre as várias das vertentes que há sobre possíveis modelos de como surgiram as espécies,
criação a partir do nada, criação a partir de materiais pré-existentes, formação da vida pela força do acaso e outras, Darwin, em A Origem das Espécies, abriu-se a possibilidade de ter havido um criador intencional no início de tudo. Ele escreveu que a vida pode ter sido originalmente soprada pelo Criador em uma ou mais formas, o que queria dizer que um criador poderia ter projetado as primeiras células vivas e deixado que as leis existentes na natureza fizessem o resto. De todo modo, a tese do design inteligente não discrimina ou afirma Deus como o criador de tudo. O design simplesmente investiga e aponta evidências empíricas da existência de uma ordem inteligente e intencional nos seres e coisas existentes. A implicação religiosa, no caso que Deus seja o criador, não é afirmada pela teoria do design, já que essa é uma afirmação de fé e o design inteligente busca se apegar a fatos materiais concretos. E tanto por isso, não nega o fenômeno da variação e da seleção natural, apenas nega que esses eventos podem realizar tudo o que os darwinistas alegam. O design inteligente também não defende que todas as espécies foram criadas em sua forma atual, dentro das limitações correlatas às famílias de espécies. Pode sim ter havido variação, mutação e, nesse sentido, evolução. Mas o que a evolução darwinista quer defender é que todos os animais, por exemplo, descendem de um mesmo ancestral comum, ou seja, havia na natureza um tipo ou gênero e após uma longa história de ramificações e adaptação, inúmeras pequenas variações foram acumulando-se e geraram uma espécie tão distinta da original que necessitou-se considerá-la uma outra família, uma outra espécie, um outro gênero até. Porém, os registros fósseis revelam uma história diferente. O período geológico conhecido como Cambriano, tão requisitado pelos evolucionistas, não mostraram formas transicionais nas espécies como imaginaram os pesquisadores. Mas, ao invés, a maioria das categorias dos animais e muitas das principais classes dentre deles aparecem juntas no Cambriano e totalmente formados. Não há espécies em transição e nem separados nos respectivos períodos correspondentes a milhares de anos. Eles estão juntos e completamente formados na mesma época e lugar. E depois disso, os evolucionistas então dividiram as opiniões. E na impossibilidade de sustentar as hipóteses iniciais de Darwin, alguns passaram a teorizar a possibilidade de os animais terem se originado mais de uma vez em lugares diferentes e em momentos diferentes, como se em lugar de um ancestral comum tivesse existido diversos ancestrais comuns e cada um tivesse sido responsável pela ramificação e variação das espécies em lugares e épocas diferentes. E por isso, o período Cambriano apresentou fósseis de diferentes níveis de evolução, todos aparentemente juntos na mesma época e lugar. Mas mesmo os registros fósseis não contêm algum tipo de verdade absoluta e inquestionável. O autor aqui cita os dizeres da especialista em fósseis Gert Nelson para explicar que registros fósseis também são dados em busca de interpretação. E toda interpretação pode conter imprecisões e viés, ou não estar suficientemente claro para uma averiguação conclusiva, deixando margem para a imaginação do pesquisador. Outro fato é que, além de não se achar fósseis transicionais de seres terrestres transformando-se para viverem na água, por exemplo, há evidências que na realidade mostram o oposto, de que seres terrestres e aquáticos sempre tiveram suas respectivas linhagens distintas e completas, sem que ursos se transformassem em baleias ou nada do tipo. O que denota que a teoria de Darwin exige fé de seus adeptos, tanto ou mais do que qualquer religião. O evolucionista crê que houve uma transição de seres terrestres para aquáticos, mesmo que não tenha evidências disso. É algo que assumem pela fé na ciência, ou pela fé em Darwin. O biólogo evolucionista Henry D., apesar de crer na evolução, admitiu: fósseis não podem ser usados para estabelecer relações ancestral-descendente. Isso é, os fósseis não podem fornecer informações de causa e efeito, como se um descendesse do outro, sem que entre eles haja um outro fóssil ligando a história evolutiva deles. E é isso que cientistas da evolução estão fazendo. Acham dois esqueletos no mesmo lugar, um mais novo que o outro, e concluem que eram parentes evolutivos, sem nada que corrobore que essa conclusão esteja certa. É pura imaginação, é pura fé religiosa. Exatamente como o Dr. João Paulo Reis escreveu na sua magnífica obra A Fé dos Ateus, a qual eu deixo aqui a recomendação. Já o Dr. D. também infere que as interpretações acerca dos fósseis por parte dos evolucionistas são até agora invenções humanas criadas após o fato, moldadas para concordar com preconceitos humanos. Ele afirma que
Pegar uma linha de fósseis e atestar que representa uma linhagem não é uma hipótese científica testada, é apenas uma declaração de fé. O que ocorre, no entanto, é que os evolucionistas partem do princípio de que a teoria de Darwin é verdadeira, e daí então tentam encaixar a evidência fóssil nessa teoria. Ao assumirem previamente que o darwinismo está correto, mesmo a despeito das contestações no nível científico mesmo, eles forçam evidências frágeis a parecer provas irrefutáveis e descartam quaisquer elementos que indique o contrário nos seus estudos e nas suas pesquisas. É por isso que os darwinistas modernos, os neo-darwinistas, extrapolam tanta doutrina que acabam rejeitando as teses do próprio criador da teoria, só para ajustá-la aos seus objetivos mesquinhos de refutar o criacionismo. Nesse caso, o próprio Darwin não considerou os fósseis as melhores evidências da sua teoria. Antes, ele abraçou a embriologia e considerou que os primeiros embriões eram a mais forte classe de fatos a favor da evolução das espécies. A hipótese de Darwin pautava-se nos estudos do embriologista alemão Christian Bach, que havia mostrado que os embriões de alguns vertebrados passam por um estágio de sua formação em que se pareciam muito. Contudo, o próprio von Bach foi muito seletivo em suas amostras, descartando inúmeros embriões que não atendiam a seus pressupostos, invalidando, então, já desde o início a sua hipótese. Tanto mais que veio a se provar depois que as ilustrações, comparando os embriões de peixe, salamandra, tartaruga, ave, porco, bezerro, coelho e um ser humano, em parte estava falsificado e em outra parte trazia embriões da mesma ordem de mamíferos. Esse quadro refere-se aos famosos desenhos de Heck de 1892. Mas não foi ideia de Bach trazer para a teoria evolucionista a comparação entre embriões de peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. Foi Darwin quem, anos depois, correlacionou essas pesquisas ao tema da ancestralidade comum. E outro ponto, ainda acerca da fase embrionária das espécies, é que os padrões das classes de seres vivos desenhadas por Heck e adotada por Darwin em A Origem das Espécies, para provar a ancestralidade comum, é também falha porque a teoria darwinista alega que os embriões são semelhantes nas fases iniciais. Mas isso não é verdade. As fases iniciais do embrião vertebrado são a clivagem, em que, após o óvulo animal ser fertilizado, ele passa por um processo de subdivisão em centenas ou milhares de células separadas, e em seguida passam a gastrulação, que é a fase em que se reorganizam, e os embriões se reorganizam e estabelecem a forma do animal, e começa daí a gerar tecidos, órgãos. E somente depois disso é que vem a terceira fase, a que Darwin e Heck acusou de que os embriões se assemelhavam. As fases iniciais, porém, são a clivagem e a gastrulação, onde nem mesmo o formato dos óvulos se parecem nos diferentes animais. Mesmo assim, na terceira fase embrionária, os vertebrados não são também parecidos. O que Heck fez para que se parecessem foi falsificar seus desenhos para que os embriões retratados se assemelhassem. Mas, não obstante toda a falácia evolucionista ser desmascarada, mesmo assim os fanáticos darwinistas insistem em fingir, mentir e dissimular. Um dos exemplos mais famosos e lembrados aqui por Jonathan Wills é o caso da mosca da fruta. Em 1970, o geneticista Edward B. Lewis descreveu, ou melhor, descobriu como criar 3 linhagens mutantes de mosca da fruta. E essas moscas têm um par de asas e um par de balanceadores, que são pequenos apêndices atrás das asas que servem para estabilizar o inseto no voo. Esse cientista conseguiu provocar mudanças no DNA da mosca e o par de estabilizadores desenvolveram-se e se tornaram asas, deixando o inseto com 2 grandes pares de asas de aparência normal. Logo, essa descoberta, a alteração no DNA regulador da mosca, foi alardeada como evidência de que a evolução biológica podia produzir pequenas alterações em um gene e, daí, provocar grandes mudanças nas formas das espécies. Parecia que a evolução estava então comprovada. Porém, passado a euforia inicial e aquele banho de confetes que o evolucionismo joga a partir de qualquer mínima aparente descoberta, eis a realidade se revelando. Apesar de agora a mosca ter 4 asas ao invés de 2, ela não tinha deixado de ser mosca. Ela não tinha se transformado num outro tipo de ser vivo, como a teoria da evolução sugere que aconteceu, onde chimpanzés viraram humanoides, ursos viraram baleias, dinossauros viraram frangos, garnicés ou outras aves. Ai. Embora o par extra de asas parecesse normal, as asas não tinham músculos de voo e
ficavam balançando inutilmente no corpo da mosquinha, apenas atrapalhando o voo dela e tornando-a mais vulnerável e lenta e, portanto, menos apta a sobreviver na natureza. Além de que foi detectado dificuldade na mosca de 4 asas na hora dela acasalar, o que a faria extinta por não conseguir procriar no seu habitat natural. A conclusão é que a mosca mutante dos evolucionistas só consegue sobreviver em laboratório, o que fez cair por terra a falácia da evolução com variações no DNA. Mas, insistindo na ilusão e auto-engano, os evolucionistas publicaram em 2002 um artigo científico em que louvavam a suposta veracidade da teoria evolucionista. Concluíra-se que por cerca de 400 milhões de anos, animais aquáticos semelhantes a camarões evoluíram para se tornarem insetos terrestres de 6 patas. A descoberta baseava-se no experimento de mutação genética em que a proteína UBX de um abdômen de camarão houvera sido inserida no tórax de um embrião de mosca da fruta, verificando-se posteriormente o surgimento de rudimentos normais das pernas da mosca. O experimento só não conseguiu explicar como um animal aquático adquiriu a habilidade de respirar ar e voar. E o autor vai dizer então que é apenas por meio de truques semânticos e seleção subjetiva de evidências, distorcendo os fatos da natureza, que o evolucionismo consegue manipular as pessoas a crerem em suas teses malucas. E outro exemplo do tipo de crendices e distorções dos fatos feito por darwinistas foi o publicado em 2005 no livro A Plausibilidade da Evolução. Pois pesquisadores evolucionistas concluíram que mudanças regulatórias no DNA poderiam tornar a evolução dos animais mais rápida e fácil, e que eventos da própria natureza podem ocasionar essas alterações genéticas. E a base para a afirmação deles era os testes com tentilhões de Galápagos, em que mostrou-se que um grupo deles tinham bicos maiores por terem desenvolvido mais quantidade da proteína BMP4 em seus embriões, o que os fez mais aptos, entre aspas, para se alimentar durante a extrema seca ocorrida na ilha que dizimou a maioria dos tentilhões. Mas a verdade é que essa ligeira alteração genética foi pontual e esporádica, ou seja, não foi passada geneticamente para os descendentes desses tentilhões. E então, logo retornou a chuva e a espécie desses animais continuou reproduzindo tentilhões com bicos de tamanho normal. E por mais que a mudança milimétrica no bico deles perdurasse pelas gerações seguintes de tentilhões, eles não se transformariam em outras espécies de bichos, caso ocorresse a permanência dessa pequena alteração nos seus bicos. Eles não se transformariam num animal aquático e estariam por aí nadando no mar afora. E nem virariam criaturas de 4 patas subindo em árvores ou saltando em cima de suas presas, agarrando e arrancando carne delas com dentes super afiados. Os tentilhões de Galápagos continuaram tentilhões, como sempre foram. Ai, ai. E depois disso o autor trata a questão do design inteligente. E explica que o design refere-se a reconhecer padrões da natureza que tenham características da inteligência. E a pressuposição advém do fato de que há sistemas naturais que não podem ser adequadamente explicados em termos de forças naturais não direcionadas e que exibem características que, em qualquer outra circunstância, atribuiríamos à inteligência. O design na natureza não significa, portanto, apenas haver padrões ou formas específicas no que for, que pareçam lógicas e racionais à nossa avaliação como seres humanos. Nada disso. O design também envolve, para ser reconhecido como tal, a presença de elementos que exponham a existência ou o trabalho proposital de uma mente consciente a produzir ou especificar aquela forma ou aquele padrão. Exemplo de design é o DNA. Além de ser uma estrutura altamente complexa e sofisticada, ele também possui uma função que é a de transportar informações muito parecidas com as de um programa de computador, só que milhares de vezes mais rápido e mais avançado. A palavra nem seria transportar, mas conter. O DNA possui informações tão elaboradas e num volume e perfeição tão refinados que a única maneira de ser assim é porque essa entidade biológica foi planejada para ser assim. Houve uma intencionalidade na formação dessa estrutura, uma mente consciente agindo para fazê-la ser o que é. Eis parte desse design intencional. Os genes são sequências de DNA que contêm as informações necessárias para especificar as sequências das proteínas necessárias para uma célula viva. Um gene típico tem várias centenas de bases de comprimento e sua sequência é tão precisa que é impossível que seja assim por acaso. Principalmente porque, para que uma única célula viva seja viável, são necessários no mínimo 250 genes com esse exato grau de precisão, ordem e sequenciamento.
E para dificultar ainda mais, uma célula viva precisa que o DNA nela codifique proteínas com uma sequência específica. Isto é, os aminoácidos que a formam precisam estar unidos numa ordem estritamente correta, ou senão qualquer mínimo desajuste invalida todo o processo e a vida deixa de existir. E para efeito de comparação, um organismo mais simples, como uma célula bacteriana, por exemplo, tem cerca de 1000 tipos diferentes de proteínas, cada uma contendo centenas de aminoácidos em sua própria estrutura, rigidamente numa ordem específica. O que dizer então de organismos milhares de vezes mais sofisticados e refinados, como as células e DNA humanos? O que, dentre outros exemplos apresentados pelo autor, leva a concluir que a vida possui desde o seu início uma causa inteligente. No fim, não é a ação das leis da física ou da química que produz a vida, mas a intencionalidade e propósito de uma inteligência superior. Ou se não, bastava os cientistas se reunirem, pegarem alguns elementos químicos e submetê-los a processos físicos e materiais, e a vida surgiria, assim, de um laboratório de Harvard ou de Oxford, sei lá. Ai, ai. Então, a conclusão final é que há uma mente criadora por trás de toda a natureza e universo. E viva Cristo Rei por isso. E assim está escrito: então contemplou Deus toda a sua criação, e eis que era tudo muito bom. Gênesis 1:31. E assim encerra a análise da obra Manual Politicamente Incorreto do Darwinismo e do Design Inteligente, de Jonathan Rios.